Olá, bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Samuel e hoje eu vou estar falando com meu companheiro Fabrício Habib, diretor no time de produtos de POS, Barcode e Payments, piloto, pianista. E hoje ele vai bater um papo aqui comigo. Tudo bem com você, Fabrício? Tudo bem, Samuel. Tudo bem, pessoal? Legal. Gente, o papo que a gente vai bater hoje é sobre o quinto princípio da nossa bússola, que o tema é processo sem excesso. Tá? Fabrício, ouvindo essa frase, processo sem excesso, o que te vem à cabeça? Me vem na cabeça que o processo deveria ser sempre sem excesso. Né? O processo em excesso, ele não organiza, né? Ele tolhe as pessoas, ele engessa a operação, ele freia a criatividade. O processo é algo que deve ser equilibrado, né? A gente costuma chamar as empresas de organização porque elas, obviamente, devem trabalhar de uma maneira organizada. Justamente. E para isso o processo é importante. Né? Mas ele é importante na medida certa. Quando você passa do ponto, ele freia o crescimento, ele freia a organização, como eu falei, né? Impede a criatividade das pessoas. Perfeito. Quando o processo é em falta, ele gera bagunça, gera confusão, gera desentendimento. É difícil você fazer grandes coisas sem um processo organizado. Então, o processo é algo, primeiro, que eu acredito que deve ser sempre sem excesso, mas não é fácil você colocar ele na medida certa. Ele é o típico parâmetro que tem que ser balanceado, né? Nem para cima, nem para baixo. Totalmente, ele tem que ser balanceado. Legal. E nessa lógica do que ele representa para você, você já sentiu ele no seu dia a dia, assim, evidenciado essa questão do processo sem excesso? Já participou de uma situação onde ele evidenciou, né, tanto o excesso quanto o processo sem excesso? Cara, assim, eu já trabalhei em empresas extremamente processuadas, né, e eu pude viver, acho que debaixo de um ambiente muito processuado, o que não é legal, né? E eu já trabalhei em ambientes quase de startup, onde o processo é algo quase inexistente. Uhum. Né? Então, é por isso que, acho que, baseado na minha experiência pessoal, obviamente, né? Não sei se é uma verdade absoluta, mas na minha experiência pessoal, acho que o processo ele é algo fundamental. Você pode juntar um grupo de amigos, montar uma empresa numa garagem na Califórnia, né? E você começa ali a fazer as coisas acontecerem. Chega uma hora em que você não cresce mais sem processo. Você precisa organizar as coisas, até porque você tem mais times envolvidos, eles precisam ter diretrizes, né? Você precisa ter um trabalho coordenado. Mas isso, enfim, quando é em excesso, isso freia o desenvolvimento do trabalho. Legal. Tanto você pode escolher o exemplo que você vai dar, mas tanto dentro da SCAM, um exemplo específico, ou na sua vida pessoal, algum desses dois âmbitos, tem uma situação que você lembra que isso ficou evidenciado, essa questão do processo sem excesso ou o processo com excesso atrapalhando? Algum exemplo? Cara, a SCAM, enfim, eu tenho acho que 8 meses de empresa. A SCAM é uma empresa organizada. Eu não acho que os processos são demasiadamente excessivos, mas eu acho que a gente tem oportunidades de transformar os processos em ganhar agilidade fazendo otimizações de processos. Né? Acho que uma das coisas que as empresas mais erram é de estabelecer processos só para fazer controladoria, né? Uhum. Para manter as coisas sob controle ou com visibilidade. Acho que o processo ele precisa ser desenhado para dar visibilidade, para ter controle, mas também para ganhar eficiência. Então, olhando aqui a SCAM, eu acho que a gente tem a oportunidade de otimizar processos e ganhar eficiência sem perder gestão. Na minha vida pessoal, cara, a minha esposa ela reclama que eu sou um cara organizado demais. Assim. Eu tento manter as coisas sob controle, com as minhas finanças, com a minha vida, enfim, eu
Eu tenho o meu processo mental de controlar a minha vida. Acho que mais fortalecido do que a maioria das pessoas, mas para mim não em excesso. Né? Justo. Para mim. Legal. A minha esposa reclama um pouco. Legal, legal. Bom, Fabrício, basicamente eram esses pontos que eu queria tratar com você. Legal. Obrigado pela disposição, disponibilidade. Eu que agradeço, cara. Pelo empréstimo dos seus pensamentos aí pra gente. Valeu. Galera, brigadão. Um abraço, pessoal. Fiquem com o próximo episódio.